O milagre que mudou a vida de José. A cura da polimialgia reumática no altar da fé. José Carvalho, 58 anos, sempre foi um homem trabalhador. Donos de uma pequena padaria no bairro de Vila Matilde, em São Paulo, ele e a esposa, Maria, criaram 3 filhos com muito suor e fé. Mas em 2022, tudo começou a desmoronar. Uma dor insuportável nas articulações o acordava de madrugada, como se alguém estivesse torcendo seus braços e pernas por dentro. Os médicos demoraram, mas finalmente deram o diagnóstico: polimialgia reumática, uma doença autoimune que causa inflamação muscular e dor crônica. Os remédios aliviavam um pouco, e José mal conseguia segurar uma assadeira ou abraçar os netos. Doutor, eu não aguento mais. Parece que meu corpo está se desmanchando, chorava ele na consulta. O pior não era só a dor, era a vergonha. José, que sempre foi o arrimo da família, agora dependia da ajuda dos filhos para tomar banho. A padaria, que já vinha sofrendo com a concorrência, começou a afundar. As contas se acumularam e Maria, com os olhos inchados de tanto chorar, não sabia mais o que fazer. Meu Deus, o que a gente fez para merecer isso? Ela perguntava todas as noites, ajoelhada ao lado da cama. Foi então que a vizinha, Dona Cida, uma senhora evangélica que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à porta deles com um convite. José, Maria, vocês já tentaram tudo, menos Deus. Venham comigo domingo no culto. Lá tem gente que era aleijada e hoje dança, gente que estava morrendo e sarou. O pastor ora com unção, e Deus faz milagres sim. Maria, desesperada, aceitou. José, cético, resistiu. Já rezei tanto em casa e nada mudou. O que adiantar ir numa igreja? Porque lá a fé é diferente, respondeu Dona Cida com os olhos brilhando. Lá tem a corrente de oração, tem a fogueira santa, tem gente que crê de verdade. E tem o pastor que ora com autoridade. O primeiro culto, um grito de socorro. No domingo seguinte, José entrou manco na Universal, apoiado em Maria. A dor era tão forte que ele mal conseguia sentar no banco. Mas quando a banda começou a tocar Deus é Fiel, algo dentro dele estremeceu. Não era só a música, era a fé no ar, era o choro das pessoas ao redor, era o pastor no altar falando com convicção. Hoje não sai daqui do jeito que entrou. Deus vai te curar, vai te libertar, vai te abençoar. José sentiu lágrimas queimando seus olhos. Quando o pastor chamou os doentes para a frente, Maria o puxou pelo braço. Vem, meu amor. Se não der certo, pelo menos a gente tentou. No altar, o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, ungiu com óleo consagrado e começou a orar com uma autoridade que José nunca tinha visto. Em nome de Jesus, eu quebro essa doença. Saia desse corpo, espírito de enfermidade. Deus está restaurando suas articulações agora. José sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. As dores não sumiram na hora, mas algo mudou dentro dele. O pastor então olhou nos seus olhos e disse: Você precisa fazer a corrente de oração 3 vezes por semana. E participe da campanha dos 7 dias de jejum. Deus vai te curar, mas você tem que mostrar fé. José saiu da igreja com uma esperança que não tinha meses. E pela primeira vez creu. A batalha da fé, dízimo, ofertas e a fogueira santa. Nos dias seguintes, José e Maria começaram a frequentar a Universal todos os dias. Participaram da vigília de quarta-feira, onde o pastor ensinou sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer ver se você confia nele, disse o pastor. Mesmo com as contas atrasadas, José decidiu dar o dízimo fielmente. Maria no início ficou com medo. José, a gente tá devendo aluguel. Como vamos dar 10%? Se Deus é fiel, Ele vai nos sustentar, respondeu José, com uma convicção que nem ele reconhecia. Na fogueira santa de sexta-feira, José foi ao altar novamente. Dessa vez, o pastor orou com mais força e José caiu no chão, sacudido por uma emoção que não conseguia explicar. Quando se levantou, as dores estavam mais leves. Glória a Deus! Gritou o pastor. A cura já começou. Mas o maior teste ainda viria. O milagre no culto de domingo, levanta e anda. 3 semanas depois, no culto de libertação, José estava no altar novamente. Dessa vez não precisou de ajuda para se ajoelhar. O pastor, com as mãos levantadas, começou a clamar: Deus de Abraão, Isaque e Jacó, manifeste seu poder aqui. Quebra essa doença. Em nome de Jesus, eu determino. Polimialgia, sai agora. De repente, José sentiu como se algo saísse do seu corpo. Uma onda de alívio o invadiu. Ele tentou se levantar e conseguiu. Sem dor, sem fraqueza. Glória a Deus! Gritou o pastor. Você está curado. José começou a chorar. Ele flexionou os braços, dobrou as pernas, pulou. Nada doía. Nada.
A igreja inteira explodiu em aplausos e lágrimas. Maria correu para abraçá-lo, tremendo. Meu Deus, é um milagre. O pastor então chamou José para dar seu testemunho no altar. Com a voz embargada ele falou: Eu vim aqui descrente, achando que nada ia mudar. Mas Deus me provou que ele é real. A dor sumiu, a doença foi embora. Se você está sofrendo, não desista. A fé vence o impossível. A plateia gritava aleluia, e muitos correram para o altar, buscando seu próprio milagre. A transformação, uma vida de fé e prosperidade. Hoje, um ano depois, José não só está completamente curado, os exames comprovam. Nenhum sinal de polimialgia, como a padaria voltou a prosperar. Ele e Maria se tornaram dizimistas fiéis, participam de todas as campanhas e agora levam outras pessoas para a Universal. Antes eu achava que fé era só rezar em casa. Mas na Universal, eu aprendi que fé sem obra é morta. Precisa orar, jejuar, dar o dízimo, participar das correntes. Deus honra quem o busca de verdade, diz José com os olhos brilhando. Maria complementa: A gente estava no fundo do poço, mas Deus nos tirou de lá. Hoje a gente não só tem saúde, como nossa família tá unida, as finanças tão abençoadas, e a gente vive em paz. Isso é coisa de Deus. A lição de vida, Deus não falha. Se você está lendo essa história e pensa que seu problema é grande demais, José é a prova de que não é. Ele aprendeu que, Deus ouve o clamor do coração, mas muitas vezes precisamos ir até Ele na igreja, no altar, na corrente de oração. 2. A fé precisa de ação, dízimo, jejum, participação nas campanhas não são obrigações, são atos de confiança que abrem as portas do céu. 3. O milagre vem no tempo de Deus. José não foi curado no primeiro dia, mas persistiu, e a vitória chegou. 4. A Universal é um lugar de poder, onde pastores ungidos oram com autoridade, onde a fogueira santa queima as amarras, onde Deus opera o impossível. Se José, um homem comum, cheio de dores e dívidas, pôde levantar do chão e receber sua cura, por que você não pode? Deus está te esperando no altar. Vá, creia, e veja o milagre acontecer. A vida de José mudou completamente depois daquele dia. A dor nas costas, que por anos o impediu de trabalhar direito e até de brincar com os filhos, desapareceu como se nunca tivesse existido. Mas o milagre não parou por aí. Alguns dias depois, enquanto ele arrumava os papéis em casa, encontrou uma carta antiga do banco, uma dívida que o sufocava havia anos. Com as mãos trêmulas, abriu o envelope e viu o carimbo: quitado. Saldo zero. Não era um engano. Alguém havia pago tudo. José não tinha parentes ricos, não havia feito empréstimos, não tinha explicação humana para aquilo. Só uma: Deus havia honrado sua fé. Ele correu para a Universal no mesmo dia, com a carta na mão e lágrimas nos olhos. Ao entrar, o pastor o viu de longe e já sorriu, como se soubesse o que tinha acontecido. Deus é fiel, irmão José, disse, abraçando-o forte. Ele não só cura o corpo, mas restaura a vida inteira. José caiu de joelhos no altar novamente, dessa vez não por dor, mas por gratidão. Ali, entre lágrimas e louvores, ele fez uma promessa: Senhor, agora eu vou servir a ti com tudo o que tenho. Minha vida é tua. E assim ele fez. José começou a frequentar os cultos de terça e sexta, levava a família aos domingos, participava das campanhas com alegria. O que antes eram sacrifícios, o dízimo quando o dinheiro era curto, o jejum quando o corpo pedia comida, virou prazer. Porque ele tinha provado: quando a gente obedece a Deus, Ele multiplica o pouco que temos. Em menos de um ano, José não só estava livre das dívidas, como conseguiu abrir uma pequena oficina mecânica no quintal de casa. Os clientes começaram a chegar. Muitos deles, inclusive, eram pessoas que ele tinha conhecido na igreja e que, ao verem sua transformação, quiseram apoiá-lo. Mas o maior milagre talvez tenha sido em sua família. Sua esposa, Maria, que antes vivia amargurada com as dificuldades, agora sorria mais. Os filhos, que cresciam vendo o pai doente e desanimado, passaram a ter um exemplo de força e fé. Uma noite, o filho mais velho, Pedro, de 12 anos, olhou para José e perguntou: Pai, como o Senhor conseguiu ficar bom? José segurou o rosto do menino e respondeu com voz firme: Foi Jesus, filho. Ele me curou quando eu menos merecia. E pode curar você também, não importa o que esteja acontecendo. E foi assim que a história de José se tornou um testemunho vivo na igreja. Toda vez que um novo visitante chegava com desânimo, os obreiros contavam: Olha aquele homem ali, o José. Ele chegou aqui arrastando os pés de dor, endividado, quase sem esperança. Hoje ele corre e trabalha, louva a Deus e ainda ajuda os outros. Se Deus fez por ele, pode fazer por você. Muitas pessoas, ao ouvirem isso, se aproximavam de José depois do culto para pedir conselhos.
Ele sempre dizia a mesma coisa: não desista. Vá ao altar. Entregue tudo a Jesus. O milagre vai chegar. Um dia, uma senhora chamada Ana, com um problema nas pernas que a impedia de andar sem muletas, se aproximou dele chorando. Irmão José, eu já orei tanto, mas não vejo mudança. José sorriu, lembrava bem daquele sentimento. Ana, eu também achei que Deus tinha me esquecido, mas ele só estava preparando algo maior. Vamos orar agora? Eles foram juntos ao altar. José colocou a mão no ombro dela e começou a clamar: Senhor, como o Senhor me levantou, levanta esta irmã também. Naquele mesmo instante, Ana sentiu algo quente percorrer suas pernas. Tremendo, ela largou as muletas e deu os primeiros passos firmes em anos. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Hoje José não é mais apenas um homem que recebeu um milagre. Ele é um instrumento de Deus para levar esperança a outros. Sempre que pode, ele visita os doentes, ora pelos endividados, leva uma palavra de ânimo aos que estão prestes a desistir. Eu já estive no fundo do poço, diz ele. Mas descobri que o fundo do poço é o melhor lugar para olharmos para cima e vermos a mão de Deus estendida. E assim, a história de José continua, não como um conto de fadas, mas como uma prova real de que na Universal, Deus não só ouve como age. Que os milagres não são coisas do passado, mas sim sinais de que o Espírito Santo está vivo e poderoso hoje. Que a fé, quando colocada em prática, move montanhas. E que não importa quão escura seja a noite, a luz do altar sempre está acesa, esperando por você. Então, se você está lendo isso agora e pensa que seu caso é sem solução, lembre-se, José também achava isso. Mas ele creu, e viu o impossível se tornar real. Deus não faz acepção de pessoas. O que ele fez por José, por Ana e por tantos outros, ele pode fazer por você. A pergunta é: você vai dar o primeiro passo? A igreja está de portas abertas. O milagre está te esperando. Naquela mesma semana, enquanto José ainda se recuperava da emoção de ver sua filha Ana caminhando sem muletas, outra família entrava pela primeira vez nas portas da Universal, carregando um peso que parecia insuportável. Era a história de Maria e seu filho Lucas, de apenas 9 anos. Lucas nasceu com uma doença rara que afetava seus rins. Os médicos disseram que ele precisaria de um transplante urgente, mas a fila de espera era longa, e o corpo do menino, cada vez mais fraco. Maria já tinha vendido tudo o que podia para pagar as despesas médicas, mas as contas só aumentavam. As noites eram de choro, enquanto ela via o filho perder as forças, sem saber como ajudá-lo. Até que uma vizinha, que frequentava a Universal, a convidou para uma reunião. Maria, não custa nada tentar. Lá, as pessoas oram e Deus responde, disse ela com convicção. Maria, sem mais esperanças, decidiu ir. Não tinha nada a perder. Ao entrar na igreja, ela sentiu algo diferente. Não era só o ambiente, mas uma paz que invadia seu coração. Quando o pastor começou a falar sobre a fé que move montanhas, Maria não conseguiu segurar as lágrimas. Na hora da oração, ela se ajoelhou segurando uma foto de Lucas, e clamou como nunca: Senhor, se o Senhor é real, salva meu filho. Dias depois, enquanto Maria ainda processava tudo o que viveu na igreja, o telefone tocou. Era o hospital. Uma doadora compatível havia aparecido. Não só isso, os exames mostravam que o rim era perfeito para Lucas. Os médicos, surpresos, disseram que era um caso raro, quase um milagre. O transplante foi um sucesso. Lucas, que antes mal conseguia sair da cama, começou a recuperar as forças. Maria, emocionada, voltou à Universal, dessa vez não só para agradecer, mas para se batizar. Eu não tenho palavras para explicar o que Deus fez. Só sei que se não fosse a fé e a oração daquela igreja, meu filho não estaria aqui hoje, ela testemunhou, com lágrimas nos olhos. E assim, mais uma história de dor se transformou em um testemunho de vitória. Porque na Universal não são apenas palavras que se ouvem, são vidas que se mudam. Não são promessas vazias, mas milagres que se concretizam. Deus não escolhe quem vai abençoar. Ele abençoa quem crê e dá o primeiro passo. Se você está passando por uma batalha que parece não ter saída, saiba que não está sozinho. Assim como José e Maria, você pode encontrar a resposta que tanto busca. A igreja está de braços abertos. O milagre já está a caminho. Basta você acreditar e ir. Deus não falha. Nunca. Naquela mesma noite, enquanto a família de José ainda comemorava o milagre dentro da igreja, uma mulher chamada Ana entrava pela primeira vez na Universal com o coração pesado e os olhos inchados de chorar. Ela carregava nas mãos uma foto amarelada do filho, Lucas, que havia desaparecido há 3 anos. A polícia já tinha encerrado o caso, os amigos tinham parado de perguntar, e até o marido, desolado, tinha se afastado.
Ninguém mais acredita que ele está vivo, ela pensava, enquanto seus dedos tremiam ao segurar o papel com o endereço da igreja, dado por uma vizinha que insistira, lá, Deus ouve. Eu sei porque ele me ouviu. Ana não sabia explicar por que depois de tanto tempo, havia decidido entrar naquele lugar. Talvez fosse o desespero. Talvez fosse a vozinha dentro dela que não a deixava desistir. Mas assim que cruzou a porta sentiu algo diferente. Não era só o calor das pessoas que a cumprimentaram com sorrisos sinceros, nem o som dos louvores que pareciam abraçar sua alma. Era como se uma paz que ela não sentia há anos começasse a invadir seu peito. Na reunião, o pastor falou sobre fé que move montanhas, sobre Deus que ressuscita sonhos e restaura famílias. Ana chorou sem conseguir se conter. Quando o apelo foi feito, ela se levantou sem hesitar. Eu preciso do meu filho de volta, sussurrou, enquanto as mãos dos obreiros se uniam em oração sobre sua cabeça. Senhor, se o Senhor existe mesmo, me mostra onde ele está. Eu não aguento mais essa dor. Os dias seguintes não foram fáceis. Ana voltou à igreja todas as noites, mesmo quando as dúvidas vinham. Será que Deus vai se lembrar de mim? Mas ela persistia. Até que numa quarta-feira, durante a corrente de oração, uma imagem veio forte à sua mente. Um galpão abandonado às margens de uma estrada de terra, com um letreiro desbotado que dizia Comércio de Madeiras. Ela não sabia onde era, mas anotou tudo no celular, tremendo. No dia seguinte, Ana foi à delegacia pela 100ª vez, mas agora com uma convicção que não tinha antes. O delegado, cético, acabou cedendo e enviou uma equipe para verificar. Horas depois, o telefone tocou. Era a voz embargada de um policial. Dona Ana, nós o encontramos. Ele está vivo. Fraco, mas vivo. Lucas havia sido mantido em cativeiro por uma quadrilha, justamente naquele galpão que ela vira em visão. Quando mãe e filho se abraçaram no hospital, Ana não conseguia parar de repetir. Foi Deus. Só pode ter sido Deus. E assim como José, ela voltou à igreja não só para agradecer, mas para se batizar nas águas. Eu pensei que minha história tinha acabado, mas Deus escreveu um final que eu nem sonhava, ela testemunhou, com Lucas ao seu lado, agora livre e sorrindo. Porque na Universal, os impossíveis têm endereço. As lágrimas de dor se transformam em lágrimas de alegria. E o que o mundo diz que está perdido, Deus devolve com vida. Não é religião. É relação. Não é teoria. É transformação. Se você está com o coração partido, se a esperança parece ter se apagado, não desista agora. A mesma fé que trouxe José de volta dos braços da morte e reuniu Ana ao filho é a mesma que pode mudar a sua história. Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz milagres para quem crê. A igreja está de portas abertas. O seu milagre pode estar mais perto do que você imagina. Basta dar o primeiro passo. Ele nunca falha. Nunca. Naquela mesma noite, enquanto Ana abraçava Lucas com força, como se quisesse compensar cada segundo de dor que viveram, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando um peso que ninguém via, o diagnóstico de uma doença que os médicos chamavam de sem cura. As palavras do médico ainda ecoavam em sua mente. Prepare-se para o pior. Mas algo dentro dela se recusava a aceitar aquilo como fim. Marisa não era de chorar fácil, mas naquela noite, ao ouvir o testemunho de Ana e Lucas, as lágrimas caíram sem controle. Se Deus fez isso por eles, por que não por mim? Pensou. Com as mãos trêmulas, ela escreveu seu pedido no papel e o depositou no altar, como se estivesse entregando não apenas um pedaço de papel, mas toda a sua dor, todo o seu medo. Os dias seguintes não foram fáceis. As dores continuavam, os exames não mostravam melhora, e até sua família começou a duvidar. Você está se iludindo, Marisa. Mas ela se apegou a uma frase que ouviu na igreja. A fé não é sentir, é persistir. E persistiu. Todas as terças e sextas, ela estava lá orando, jejuando, declarando a cura que ainda não via, mas que já sentia no coração. Até que em uma manhã comum, Marisa acordou diferente. Não foi uma cura instantânea como nos filmes, foi algo mais profundo. O cansaço extremo que a acompanhava havia meses simplesmente não estava mais lá. Ela tocou a barriga, onde a dor antes queimava como fogo e não sentiu nada. Será que é a minha mente? Questionou. Mas o espelho não mentia, seus olhos, antes opacos, brilhavam de novo. Correu para o hospital, tremendo não de medo, mas de expectativa. Os exames saíram na mesma hora. O médico incrédulo balançou a cabeça. Não há mais sinais da doença. É como se ela nunca tivesse existido. Marisa não precisou ouvir mais nada. Saiu correndo do consultório, ligou para a igreja ainda chorando, e a primeira pessoa que atendeu ouviu apenas uma frase entre soluços. Deus me curou. Ele realmente me curou.
Quando ela voltou à Universal no domingo seguinte, não foi para pedir, mas para agradecer. E ali, no mesmo lugar onde havia derramado lágrimas de desespero, agora dançava com as mãos levantadas, enquanto centenas de pessoas celebravam com ela. Eu quase desisti, ela confessou depois, olhando para a multidão. Mas Deus não desistiu de mim. Ele só estava esperando eu dar o primeiro passo. E assim, mais uma história que o mundo havia dado como perdida se transformou em um testemunho vivo de que na Universal, os milagres não são exceção, são a regra. Porque Deus não olha para o tamanho do problema, mas para o tamanho da fé daqueles que o buscam. E quando a fé encontra a fidelidade dele, até as leis da natureza se curvam. Se você está lendo isso hoje e pensa que seu caso é diferente, que sua dor é grande demais, que sua batalha já durou tempo demais, saiba uma coisa, Marisa também pensou isso. Ana também. Mas elas descobriram que onde a medicina para, a fé continua. Onde o homem diz não tem jeito, Deus diz eu tenho o caminho. A igreja não é um lugar para pessoas perfeitas. É um lugar para quem precisa de um milagre. E o seu pode começar hoje. Basta acreditar. Basta entrar. Basta se entregar. Porque quando Deus escreve o final da história, ele sempre surpreende. Sempre. E então o milagre aconteceu. Marisa, que por anos ouviu que nunca mais caminharia, sentiu um calor estranho percorrer suas pernas enquanto o pastor orava. Primeiro, um formigamento. Depois, um tremor. Até que diante de centenas de olhos arregalados, ela se levantou, sozinha, e deu os primeiros passos em direção ao altar, chorando não de dor, mas de espanto. Os médicos chamaram de inexplicável. Ela chamou de Deus. Ana, cuja doença era considerada terminal, voltou ao hospital para exames de rotina. Os resultados? Sem vestígios do tumor. O oncologista atônito perguntou o que ela havia feito. Ela sorriu e apontou para o céu. Confiei em aquele que faz o impossível. Ambas descobriram que o milagre não era só a cura, era a transformação dentro delas. A fé que as sustentou não apagou as cicatrizes, mas as tornou testemunhas de que nas mãos de Deus, até as feridas virarem poços de esperança. Reflexão final. A vida às vezes parece um labirinto sem saída, mas Deus não nos dá mapas, Ele é o caminho. O milagre não é apenas o que Ele faz por nós, mas o que Ele faz em nós enquanto esperamos. Paciência onde havia desespero, gratidão onde havia amargura, coragem onde havia medo. Lição de vida. Deus não muda as circunstâncias para depois mudar você, Ele muda você para que, independentemente das circunstâncias, sua fé seja a prova de que Ele ainda fala, ainda age, ainda surpreende. O milagre começa quando paramos de questionar se Ele pode e passamos a declarar Ele já está agindo. Hoje, onde quer que você esteja, saiba, sua história não terminou. Deus está escrevendo o último capítulo, e como sempre, Ele guardou o melhor para o final. Basta entrar. Basta acreditar.